Livro Leão de Judá, entenda por que o Messias descende do quarto filho de Jacó. Capítulo 1. Rúben. O primogênito dos 12 filhos e uma filha do patriarca Jacó, gerado de sua primeira esposa Leia, neto de Isaque e Rebeca e bisneto de Abraão e Sara, Rúben foi a alegria e esperança de sua mãe, que disputava a atenção e o amor do seu esposo com sua irmã Raquel. Veja o que disse Leia ao nascer o seu primeiro filho. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rúben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Gênesis 29, 32. Primogenitura é a tradição comum de herança de toda riqueza, estado ou função dos pais pelo primeiro filho, ou na falta de uma criança, por parentes próximos, de forma a manter o status da linhagem familiar. Rúben, em hebraico, significa sol brilhante, e era mesmo essa a expectativa que sua mãe lhe imputara, pois ao nascer o menino, foi como se o sol voltasse a brilhar em sua vida. Mais tarde, Rúben, já jovem, foi ao campo no tempo da colheita de trigo e encontrou uma planta chamada mandrágora. Ele as apanhou e as trouxe à sua mãe, pois acreditava-se que tal planta, chamada pelos árabes de as maçãs do diabo, da família do tomate e da batata, possuísse um poder afrodisíaco. Leia ficou muito contente com esse presente. Raquel, que era estéril, vendo as mandrágoras que Leia havia ganho do filho, as pediu para si, a fim de solucionar o seu problema. E foi Rúben, nos dias da cega do trigo, e achou as mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho, Rúben. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Gênesis 30, versículos 14 a 17. Conforme as Escrituras, houve uma negociação entre Leia e Raquel pela planta medicinal encontrada por Rúben. Raquel, que era a preferida de Jacó, ofereceu uma noite com o marido à sua irmã, pois tinha a esperança de que as mandrágoras a curariam de sua esterilidade. Leia aceitou imediatamente a proposta, o que lhe foi muito vantajoso, pois ela, que já tinha 4 filhos com Jacó, ao passar esta noite com o marido, engravidou do seu 5º filho, a quem deu o nome de Isacar. O ato de Rúben trazer as mandrágoras à sua mãe demonstrou o quanto ele estimava a sua família e o bem-estar da mesma. Em todos os textos bíblicos em que Rúben é citado, vemos um homem calmo e tranquilo, que não se envolvia em conflitos ou confusões. Ele estava sendo preparado para assumir o seu papel na linhagem genealógica da família e dar continuidade aos nomes dos seus antepassados: Abraão, Isaque e Jacó. Parecia certo esse caminho, pois o mesmo possuía muitas qualidades. Mesmo no triste incidente da venda de seu irmão José aos mercadores ismaelitas, Rúben não consentiu com toda aquela conspiração maldosa. A ideia inicial de seus irmãos era a de matar José, movidos pela inveja da confiança que o seu pai Jacó depositava no mesmo. Rúben, ouvindo toda a trama, teve a ideia de lançar José na cova, com a intenção de ganhar tempo e salvar o irmão em tempo oportuno. E viram-no
José de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das mãos e para torná-lo a seu pai. Gênesis capítulo 37, do 18 ao 22. Notem que, em momento algum, Rúben teve a intenção de fazer mal a José. Ele queria livrá-lo das más intenções dos demais. Ao lançar José na cova, Rúben se afasta dos irmãos para procurar algo a fim de retirar José da cova. Neste meio tempo, passam os mercadores ismaelitas e José é vendido por 20 moedas de prata. Quando Rúben retornou e procurou por José, o mesmo já não se encontrava lá, o que levou Rúben ao desespero, rasgando vestes, pois achou que José estivesse morto. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Gênesis 37, 29. Isso nos mostra as qualidades do caráter de Rúben, pois se alguém poderia estar com ciúmes de José, era ele, já que seu irmão estava tendo um destaque na família, que por direito era seu, mas ao invés disso, preferiu protegê-lo e tentar salvá-lo. Rúben era calmo, moderado, prudente e responsável. Muitos anos depois, quando a fome atingiu toda a terra e os filhos de Jacó tiveram que ir ao Egito comprar comida, chegando lá, tiveram que se prostrar aos pés do poderoso governador Zafenate-Paneia. Não sabiam que tal homem importante era o próprio irmão vendido há muitos anos. José os reconheceu seus irmãos e fez uma espécie de jogo com eles, os acusando de espiões, os prendeu por 3 dias e disse que se não retornassem ao Egito com o irmão mais novo, Benjamim, não teriam mais direito de comprar alimentos. Eles, sem reconhecer, acharam muito estranha aquela situação e comentaram entre eles que só estavam passando por aquilo por pecarem ao vender José. É neste momento que Rúben fez questão de lembrá-los que não consentiu naquele horrendo ato e que era inocente de tal. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vede aqui, o seu sangue também é requerido. Gênesis capítulo 42, versículo 42. Rúben se casou e teve 4 filhos, e os filhos de Rúben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. Gênesis 46, 9. A tribo de Rúben tinha tudo para ser a tribo mais ilustre de Israel. Talvez pudéssemos falar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o leão da tribo de Rúben. Porém, um fato, um deslize, um vacilo fez Rúben perder tudo o que ele estava construindo e atrapalhou até os seus descendentes. O que nos ensina que devemos tomar muito cuidado em nossas decisões e respeitar os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, pois são princípios de vida e paz para aqueles que seguem. Jacó era casado com Leia e Raquel, e cada uma das esposas do patriarca tinha sua serva particular. A serva de Leia era Zilpa, e a serva de Raquel era Bila. Por causa da disputa entre as irmãs para saber quem dava mais filhos a Jacó, quando as mesmas não estavam mais gerando, resolveram dar suas servas ao marido, para que estas gerassem em seu lugar.
Os filhos das servas seriam considerados filhos de suas senhoras, e assim Jacó teve seus 12 filhos e uma filha. Leia gerou Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Raquel gerou a José e Benjamim. Bila gerou Dan e Naphtali, e Zilpa gerou Gade e Aser. Portanto, eram consideradas mulheres de Jacó as 2 esposas e as 2 concubinas, lembrando que isso era considerado normal na cultura do Oriente Médio. No final de 2017, eu estive no Egito, onde até os dias de hoje, cada homem pode possuir até 3 esposas, desde que tenha condições de manter as 3, conforme a lei do país. Mas acontece que em determinado momento da história, Ruben se deixa levar pelo arder da paixão por Bila, concubina de seu pai e mãe de seus 2 irmãos. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Gênesis 35, 22. Bila era uma mulher muito bela, e Jacó provavelmente não a procurava com frequência, pois já possuía suas esposas, o que não dava direito de ambos se deixarem levar pelo desejo ardente que os consumiu. Ruben não pensou nas consequências, ou se pensou, ignorou as mesmas ao se deitar com uma das concubinas de seu pai. Veja o que a Bíblia fala sobre quem se deixa levar pelo desejo sexual e comete adultério. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Provérbios capítulo 6, versículos 26 a 29. Notem que o texto bíblico é claro ao dizer que não ficará impune todo aquele que se deixar levar por prostituição ou adultério, sendo este um pecado gravíssimo aos olhos de Deus e dos homens. Mas nem sempre as consequências chegam imediatamente, e as pessoas têm a falsa impressão de impunidade, que estão levando vantagem ao cometer tal ato. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Foi o que aconteceu nesse caso de Ruben e Bila. Não houve uma punição ou represália de imediato, e por isso a falsa impressão de que estava tudo bem, mesmo eles praticando tal desrespeito com o patriarca Jacó. Não sabemos quanto tempo durou esta relação extraconjugal, se foi apenas uma aventura ou se durou alguns encontros, ou se talvez tenha durado um período maior. O texto de Gênesis 35, 22 cita que Israel, Jacó, ficou sabendo, porém preferiu não agir contra o filho, esperando o momento certo para repreendê-lo. O tal momento chegou muitos anos depois, quando eles já estavam morando no Egito, conduzidos por José. Jacó, já sendo velho e estando à beira da morte, chamou seus 12 filhos para lhes abençoar. Ali era a hora do rompimento, de alcançar o próximo nível. Ruben, por nascimento, deveria herdar a primogenitura, a primazia, a bênção para os seus descendentes, as próximas gerações que levariam o seu nome. Porém, não foi isso que aconteceu. Veja o que diz o texto. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor,
o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subindo à minha cama. Gênesis 49, 3 e 4. Jacó ressalta a grandeza de Rúben, o chamando de o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Mas ao final lhe explica que não será excelente por ter profanado o leito. Imaginem a dor de Rúben e o arrependimento. Se ele pudesse voltar e corrigir seus erros, com certeza faria, mas não é possível voltar no tempo. Porquanto a Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Em Provérbios, encontramos vários conselhos sobre vida conjugal e o cuidado com a prostituição e o adultério. Entre eles está Provérbios 5,15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. O sábio rei Salomão aconselha tomar cuidado com os lábios da mulher estranha, pois eles parecerão mais doces do que o mel, e o seu paladar mais macio do que o azeite. Porém, o seu fim é amargoso. Por isso ele aconselha a beber a água da sua própria cisterna, ou seja, se manter fiel à mulher da mocidade, do seu casamento, aquela que enfrentou todas as lutas e dificuldades da vida ao lado do esposo. É com essa que se alcança a honra e uma vida vitoriosa, mas aqueles que buscam aventuras acabam entrando em maldição. A sexualidade é uma bênção que Deus deixou para o ser humano. Não há nada de errado em sentir desejo sexual ou manter uma vida sexual ativa, desde que esteja dentro dos princípios estabelecidos por Deus, do casamento e da família. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Deus também perdoa tais pecados, desde que haja um verdadeiro arrependimento. Porém, as consequências são devastadoras. Quando Davi adulterou com Betseba e foi repreendido pelo profeta Natã, Deus os perdoou, mas o primeiro filho dessa relação não sobreviveu, e a espada nunca se afastou da casa de Davi. 1 Samuel 11. Sobre Bila, não temos muitas informações, somente que ela era serva de Raquel, concubina de Jacó, mãe de Dan e Naphtali. Porém, sobre Rúben, sabemos que ele poderia ter marcado a história com a genealogia que traria ao mundo o Salvador, mas perdeu esse privilégio por alguns instantes de prazer carnal. Veja o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Sua tribo não teve destaque no cenário de Israel. Já no deserto, às beiras da conquista da terra prometida, Datã e Abirão, 2 rubenitas, se destacaram, não por fazer o bem, mas sim por se levantar contra a liderança de Moisés. Eles se uniram com Corá, o levita, e incitaram o povo contra Moisés. Números capítulo 16. O resultado foi catastrófico. Deus abriu a terra, que os engoliu com todos que o seguiram. Após a conquista de Canaã, foi dada à tribo de Rúben um pedaço de terra fértil às margens do rio Jordão. E foi o termo dos filhos de Rúben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Rúben, segundo as suas famílias, com as cidades e suas aldeias. Josué 13, 23. O que se sabe
é que essa tribo foi levada cativa na época do exílio, 1 Crônicas 5:26, e dela não se ouviu falar mais. Um fim muito apagado para os descendentes de um homem que era excelente e poderia ser a liderança maior do povo de Israel. Portanto, aprendamos com a história de Rúben, que por mais qualidades que possamos reunir em nós, devemos sempre tomar cuidado e observar os princípios estabelecidos por Deus para que possamos desfrutar de suas bênçãos em sua plenitude. Capítulo 2. Simeão. Foi o segundo filho de Jacó com Leia, e o seu nome em hebraico significa famoso ou deidade. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Gênesis 29:33. Leia se sentia desprezada por seu marido Jacó, pois este claramente demonstrava sua preferência por Raquel. Mas agora ela está com o segundo filho nos braços, e o fato dela declarar que o Senhor ouviu que era aborrecida, mostra que fazia contínuas orações ao Senhor. Contínuas orações, e expunha a Deus o seu estado de desprezo. Deus a ouviu e lhe deu mais um filho. Ela se sentiu famosa por ser uma mulher fértil, lembrando que isso era uma honra na cultura do Oriente Médio. Simeão cresceu um menino muito esperto e intenso. A Bíblia pouco o menciona, mas quando o faz, sempre em situações de muita intensidade e ações reprováveis. Vamos abordar duas características de Simeão que devemos evitar em nossas vidas: ira e precipitação. Em Gênesis 31, vemos Deus dando a ordem a Jacó para retornar à terra do seu pai Isaque. E assim, após 20 anos morando com seu sogro Labão e sofrendo várias injustiças, Jacó arrumou as suas coisas e família e partiu para a terra de seus familiares. E tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Gênesis 31:41. Assim Jacó foi rumo à sua terra. No final do capítulo 33, ele chegou à cidade de Siquém, comprou um terreno, levantou um altar ao Senhor e se estabilizou ali. Pelo menos era essa a intenção. Mal sabia ele que uma tragédia estava para acontecer. Diná, única filha de Jacó, era moça e encantou o príncipe daquela terra. Os dois tiveram uma relação sexual, o que era vergonhoso antes do casamento. Muitos interpretam essa passagem como se o príncipe Siquém houvesse forçado a moça, ou seja, estuprado. Porém, em momento algum o texto bíblico diz isso. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Gênesis 34, 2 e 3. Fato que, após os jovens terem se relacionado, ficou sabendo o pai Jacó, que preferiu não tomar nenhuma atitude, pois seus filhos estavam no campo cuidando do gado. Isso mostra a prudência e experiência de Jacó em não tomar nenhuma atitude precipitada. As situações e problemas são resolvidos de maneira correta quando existe um tempo para reflexão. Enquanto isso, no palácio, o príncipe Siquém, apaixonado, pediu a seu pai e rei Amor que rogasse em seu favor para que lhe fosse dado Diná em casamento.
eles prepararam uma comitiva e foram em direção ao acampamento de Jacó por uma aliança entre as famílias. Quando os jovens retornaram do campo e ficaram sabendo do ocorrido, foram tomados por grande revolta. Nisso chegou a comitiva real para pedir a mão da moça em casamento. Neste momento, os jovens falaram de forma astuta e enganosa ao rei Hamor. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto haviam contaminado a Diná sua irmã, e disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Gênesis 34, do 13 ao 14. Eles não estavam errados quando falaram da questão da circuncisão, pois este foi um concerto que Deus fez com Abraão, em que todo macho da casa de Abraão teria a carne do seu prepúcio retirada. Gênesis 17, 10 e 11. Ou seja, a pele que envolvia a cabeça do pênis. Isso servia como diferença entre os descendentes de Abraão e os outros povos. E há também uma questão de higiene e saúde, tanto que nos nossos dias isto é comum e é chamado de cirurgia de fimose. Porém, a intenção do coração dos filhos de Jacó não era firmar uma aliança, e sim debilitar os homens da cidade para uma ação premeditada. As palavras dos filhos de Jacó soaram bem aos ouvidos do rei Hamor e do príncipe Siquém, que imediatamente convenceram os homens da cidade a se circuncidar para confirmar a aliança. Assim foi feito a todos os homens da cidade. Agora me permita tecer um comentário sobre a sugerida aliança. A população da cidade não tinha nada a ver com o pacto dado para Abraão e o seu povo, mas mesmo assim resolveram crer nas palavras do seu rei e assim se circuncidar. Notem a seriedade de tal ato e o dever dos filhos de Jacó de honrar a aliança, mas não foi isso que aconteceu. No terceiro dia após a cirurgia, quando os homens estavam mais debilitados e em recuperação, entrou em ação o plano diabólico e maquiavélico que tomou Simeão junto com o seu irmão Levi, dando lugar ao sentimento de ira que os consumiu. A Bíblia nos alerta a tomarmos cuidado com a ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. O que Paulo está falando nesse texto é que podemos nos irar com as injustiças que nos rodeiam, com as calúnias, mentiras e maldades deste mundo. Porém, não podemos deixar tal sentimento nos dominar ao ponto de executarmos justiça com as próprias mãos. Deus fala em sua palavra que dele é a vingança. Então não podemos deixar o sol se pôr, o dia acabar com o sentimento de ira. Se o sentimento de ira for conduzido com sabedoria, pode se tornar um aliado para que saiamos da zona de conforto e trabalhemos para melhorar o que está errado ao nosso redor. O grande exemplo disso é o que foi dito em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável, não é estar acomodado com a situação e não se conformar, é uma forma de ira conduzida pela inteligência no Espírito de Deus. Paulo não está falando para não se conformar e sair batendo nas pessoas, colocando fogo em ônibus, fazendo protestos contra o governo.
entrando em confronto com a polícia, pois isso só leva a confusão e prejuízos. Até porque a Bíblia é clara em nos ensinar que as nossas armas de guerra são espirituais em Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Infelizmente, não era assim que pensava o jovem e inconsequente Simeão, que deu lado ao diabo, deixando a ira prevalecer, e junto com seu irmão Levi, entraram na cidade no terceiro dia, em que os homens estavam com muitas dores se recuperando da circuncisão, e com uma ação truculenta, invasiva e completamente reprovável, mataram todos os homens ao fio da espada, inclusive o rei Amor e o príncipe Siquém. Pegaram sua irmã Diná e a levaram, colocaram fogo na cidade. Nisto vieram seus outros irmãos e saquearam os bens, levaram cativas as mulheres e crianças, um ato totalmente inconsequente e covarde, uma verdadeira vergonha para a casa do patriarca Jacó. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também o fio da espada, Amor e seu filho Siquém. Tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo haviam, tomaram. Toda a sua fazenda, todos os seus meninos, as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 34, 25 a 31. Notem que o texto ressalta que Simeão e Levi entraram na cidade afoitamente, ou seja, tomaram uma atitude precipitada. Quando fazemos assim em nossas vidas, não refletindo em nossos atos e em suas consequências, estamos vulneráveis aos erros, pois toda ação tem uma reação. Por isso temos que aprender com o fruto do Espírito. Gálatas 5. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Assim, sempre refletir diante de situações difíceis para não cometer erros. Uma injustiça pode prejudicar o nosso futuro e de outras pessoas. Quando chegou a notícia aos ouvidos de Jacó do ato abominável cometido por seus filhos e liderado por Simeão e Levi, ele se sentiu mal, pois sabia que o povo vizinho não deixaria quieto. Estavam vulneráveis ao ataque das cidades vizinhas. Cobrou uma explicação e eles tentaram justificar simplesmente falando assim: faria ele a nossa irmã como uma prostituta? Um dos piores erros do ser humano é tentar se justificar, pois errado é errado e o certo é certo, e não se conserta algo errado cometendo outro erro. Isso só piora a situação. Deus deu a ordem para Jacó sair dali e ir para a cidade de Betel. Uma miraculosa proteção veio sobre Jacó e a sua casa, de forma que os povos vizinhos não os perseguiram. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles,
e não seguiram após os filhos de Jacó. Gênesis 35, 4. Após este fato, só reencontramos Simeão na narrativa bíblica de quando a fome se agravou sobre a terra dos filhos de Jacó, foram obrigados a irem ao Egito em busca de alimento. Ao chegarem na maior potência da época, o governador Zafenate-Paneia, ou mais conhecido nas páginas da Bíblia como José, os reconheceu e os investigou para ter informações de seus familiares. Eles relataram que tinham um pai já velho, Jacó, um irmão mais novo, Benjamim, e um irmão que já não existia mais, o próprio José. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai, hoje, mas um já não existe. Gênesis 42, 13. O que não imaginavam é que estavam diante do próprio irmão e que acreditavam não existir mais. José então os aprisionou, alegando que eles eram espias, mas o que ele queria era ganhar tempo para analisar o que iria fazer com seus irmãos, que há aproximadamente 20 anos tinham lhe vendido por 20 moedas de prata. Após 3 dias, ele os solta, com a condição de que um permanecesse no Egito como prisioneiro, até que os demais fossem buscar o irmão mais novo. Os irmãos de José então retornam para Canaã, porém o escolhido para ficar é justamente Simeão. Não foi à toa que o governador Zafenate-Paneia escolheu Simeão para ficar, embora não esteja claro no capítulo em que os irmãos de José o venderam, mas provavelmente Simeão foi quem liderou e instigou os demais na trama. Agora José vê a oportunidade de dar uma lição em Simeão, não como uma forma de vingança, mas como uma maneira de ensinar Simeão a respeitar a vida e as pessoas. O fato é que Simeão teve bastante tempo para pensar em suas atitudes enquanto estava preso no Egito, pois seus irmãos demoraram para retornar, pois Jacó não queria liberar Benjamim para ir ao Egito, com medo de perder este também. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42, 36. Essa foi uma oportunidade que Simeão teve para refletir a sua história e trajetória, rever seus conceitos e colocar em ordem seus pensamentos. Assim pode acontecer também conosco. Algumas situações que momentaneamente parecem ser ruins podem, com a devida reflexão e alinhamento, tornar-se o início de uma trajetória de conquistas e vitórias. Simeão não estava entendendo o porquê entre 10 irmãos que desceram ao Egito, justamente ele foi o escolhido para estar preso. E também pode ter passado pela sua cabeça que era o fim da sua história, mas o que ele não sabia era que o governador daquela terra era seu irmão, e que após um período de isolamento, eles teriam um reencontro fabuloso, que iria mudar suas vidas para sempre. José então se revela, manda buscar o seu pai, seus irmãos, mulheres, crianças, animais e tudo o que eles possuíam. Lhes dá uma terra boa no Egito e fartura, onde tiveram a oportunidade de conhecer o próprio Faraó e viver regaladamente pelo resto de suas vidas. Assim pode ser também com você, que está passando por um momento delicado, ou já passou e ainda não conseguiu superar. Está achando que é o fim, talvez até colhendo os frutos de alguns erros na vida. Porém, se você se humilhar na presença do Deus Altíssimo e começar agora a praticar os princípios de sua palavra,
o Todo-Poderoso irá reverter esse quadro negativo e te conduzir às vitórias e superações que até você vai se surpreender. Veja o que Deus nos diz em sua palavra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus não está falando se você nunca cometeu nenhum erro, mas sim se você se humilhar, orar, buscar a sua face e se arrepender. Portanto, se há vida, tem também esperança. Comece agora a mudança em seu interior e conquiste o impossível. Talvez você esteja lendo este livro e pensando, mas eu sou pequeno. Saiba que não há pequeno ou grande para Deus. Quando alguém resolve fazer um pacto com o Todo-Poderoso e lhe coloca em primeiro lugar, lhe atribuindo honra e louvor, pode até ser considerado pequeno neste mundo, mas Deus lhe abençoa e coloca em posições e situações de honra e destaque. Veja o que diz a Santa Palavra. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Jó, capítulo 7, versículos 5 a 7. Simeão viveu com a sua família na terra de Gósen, no Egito, e teve 5 filhos. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. Gênesis 46, 10. Quando o patriarca Jacó estava à beira da morte e chamou seus filhos para receber as bênçãos, ele profere duras palavras a Simeão e Levi pelos seus atos em Siquém. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma. Com a sua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis 49, 6. Duras palavras de Jacó, direcionadas aos seus filhos, porém não poderia ser diferente pelos estragos que foi feito através daquele ato de irresponsável em Siquém. Notem que Jacó falou que não queria ter parte no conselho dos dois e que a sua glória ou a sua história de fé e superação não seja manchada através do ato de Simeão e Levi. Assim devemos tratar o que é errado, com rigor, de forma dura. Não existe negociação com o que é errado. A Bíblia nos ensina a amar o pecador, mas aborrece o pecado. E Paulo vai mais fundo, dizendo que não devemos nos associar com pessoas que gostam de cometer atos pecaminosos. Muito interessante que ele não fala de pessoas que ainda não se converteram, e sim daqueles que se dizem ser irmãos, conhecedores da verdade, e ainda assim cometem todo tipo de erro. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento,
ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11. Após o ato em Siquém, a vida seguiu em frente. Simeão viveu coisas boas e ruins, constituiu família, foi ao Egito com todos os seus familiares, porém na hora da bênção sacerdotal, na hora de receber o que ia abençoar suas próximas gerações, hora de romper, ele foi travado por duras palavras de seu pai no leito de morte. E tudo isso por ter agido por instinto, por uma ira sem precedentes e por um ato precipitado. Que possamos refletir na história de Simeão e termos mais calma nos momentos de resolvermos nossos problemas e dificuldades, sempre lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. A sua tribo não teve destaque na história de Israel. Viviam junto com a tribo de Judá e apoiaram Davi quando este assumiu o trono de Israel. Muito pouco para uma tribo que poderia ser ilustre na história de Israel. Capítulo 3. Levi. O terceiro filho do patriarca Jacó com Leia tem em seu nome o significado em hebraico de associado ou ungido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhes tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Gênesis 29, 34. Não temos muitas informações sobre a vida de Levi nos registros bíblicos, mas o que encontramos é que ele se deixou influenciar por seu irmão Simeão e cometeu aquele ato desonroso e vergonhoso em Siquém. Gênesis 34. Podemos chamá-lo de embalista, aquele que vai pela cabeça de outras pessoas. A Bíblia condena tal forma de agir, pois errado está quem comete o erro, porém quem consente e aceita erra junto. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam, não somente os que fazem, mas também consentem aos que fazem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Cada ser humano tem o seu livre-arbítrio, ou seja, livre escolha dado pelo próprio Deus. Já ouviu aquele ditado: o que um não quer, 2 não faz? Porquanto, não é porque alguém próximo decide errar, por mais que ache justificativa para tal, que devemos cometer ou consentir com o erro. O certo é certo e o errado é errado. Temos a palavra de Deus que pode nos orientar sobre todos os assuntos. O Salmo 1 diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1 e 2. A pessoa que tem o seu pensamento firme nas promessas do Senhor e não se deixa levar por conselhos ou convites contrários, o prazer está na palavra de Deus e em sua lei medita, estuda e aplica todos os dias e momentos. Temos outro exemplo na Bíblia, o sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. O sacerdote era homem de Deus, porém não repreendeu seus filhos quando os meninos começaram a profanar os sacrifícios e introduzir mulheres em suas tendas. Estes eram justamente da tribo de Levi e escolhidos para conduzir a adoração a Deus. Ofni e Finéias não deram valor para tal privilégio e deram lado aos desejos da carne. As primícias que o povo oferecia ao Senhor agora era desviada para o uso pessoal e, para piorar, mantinham relações sexuais com mulheres que eram auxiliares na tenda da congregação.
Eli tinha a obrigação de ser severo com seus filhos, para que a lei fosse aplicada corretamente, ou até destituí-los do cargo, para que não continuassem misturando o santo e o profano. Infelizmente, não foi a sua atitude. Eli fez vista grossa ante o proceder corrupto de seus filhos, e o resultado foi a desgraça que veio sobre a sua casa. Seus filhos foram mortos em uma guerra contra os filisteus, e a arca da aliança foi levada pelos inimigos. Quando o mensageiro trouxe a notícia ao velho sacerdote, Eli, que estava em uma cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Tudo isso porque não tiveram zelo pela santidade exigida na presença do Eterno, e houve o consenso da parte do sacerdote. Por outro lado, quem acompanhou toda essa tragédia foi o menino Samuel, que já estava sendo preparado por Deus para assumir o posto que Eli. Samuel se tornou profeta, juiz e sacerdote em Israel, e tomou os cuidados de observar toda a lei. Samuel foi o profeta designado a ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e sendo também o último juiz da nação. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam e todo Israel, e de como se deixavam as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2, 22 e 26. Quando alguém possuía um cargo de respeito na obra do Senhor e não valoriza tal, Deus prepara alguém melhor para substituí-lo. Por isso, valorize aquilo que Deus te entregou e faça tudo conforme a sua palavra. Nunca dê um jeitinho naquilo que tem que ser conforme a palavra de Deus. Levi se deixou influenciar por seu irmão, e quando já estava no Egito, levados por José, recebeu duras palavras de seu pai no leito de morte. Simeão e Levi são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Gênesis 49, 5 a 7. Duras palavras do patriarca ao seu terceiro filho, porém ele recebeu a recompensa conforme suas ações. O que sabemos sobre Levi é que ele teve 3 filhos que deram sequência em seu clã: Gerson, Coate e Merari. Levi morreu com 137 anos. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Êxodo capítulo 6, versículo 16. E assim terminou a história de Levi na terra, sem muito destaque, e com a mancha de um genocídio em Siquém. Porém, o destaque de Levi foi maior após a sua morte. Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, escolheu os descendentes de Levi para comandarem o culto e a adoração em Israel. Nem todos os levitas eram sacerdotes, porém todos os sacerdotes eram levitas. Veja alguns levitas bem conhecidos entre o povo hebreu: Moisés, Arão, os profetas Ezequiel, Jeremias e Zacarias. Deus viu entre os descendentes de Levi um coração sincero e voltado para a adoração, e os escolheu entre os 12 tribos para o trabalho do altar. Tudo começou através do chamado de Moisés para tirar o povo da dura escravidão do Egito.
e também Arão com os seus filhos, Êxodo 28, 1 a 3, para o sacerdócio. Encontramos na Bíblia o livro de Levítico, contendo toda a lei sobre o sacerdote, com destaque para os capítulos 8 e 21, que falam da congregação de Arão e de seus filhos, e a lei acerca do sacerdócio. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Êxodo 6, versículo 20. Os pais de Moisés e Arão, assim como toda a descendência de Jacó, se tornaram escravos no Egito, e lá permaneceram por 430 anos. Após a saída do povo rumo à terra prometida, Deus escolheu Arão e seus filhos para a obra sacerdotal, como mencionado, capítulos 8 e 21 de Levíticos. Deus deu a ordem específicas aos sacerdotes, pois seus modos de viver tinham que ser santo conforme Deus os escolheu. A tribo de Levi não recebeu terras na divisão das tribos, pois o Senhor é a sua herança. Porém, jamais ficou desamparada, pois o próprio Deus determinou o sustento dos sacerdotes levitas através do que era oferecido ao Senhor pelo povo. Deus determinou a construção de um lugar para que a sua presença pudesse habitar junto ao seu povo, um templo móvel chamado tabernáculo. Quando o povo se deslocava de um lugar para o outro, eles desmontavam o tabernáculo e levavam para montarem no próximo ponto de parada. Só os levitas podiam fazer esse trabalho. O tabernáculo era composto de 2 ambientes, chamados de lugar santo e lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. No pátio do tabernáculo ficava o altar do sacrifício e o lavatório mais à frente. No lugar santo ficava a mesa dos pães da proposição à direita, a mesa com um candelabro à esquerda e o altar do incenso aromático no centro. Em frente às cortinas, que fazia a divisão do lugar santo e lugar santíssimo. No Santo dos Santos, ou também conhecido por lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança, maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. A arca era uma caixa de madeira, representando assim o homem corruptível, pois assim como a madeira se deteriora com o tempo, também o ser humano, até voltar ao pó como foi determinado pelo Criador. A caixa era revestida de ouro por dentro e por fora, representando a presença de Deus sobre o homem, o tornando assim eterno. Dentro da arca havia 3 utensílios: as tábuas da lei entregue a Moisés, a palavra, a vara de Arão que floresceu, Deus é o pastor do seu povo, e um pote de ouro contendo o maná que Deus enviava todas as manhãs. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. As outras tribos não tinham autorização para entrar nesse sublime ambiente. Somente os sacerdotes levitas, e após todo o ritual de santificação, o tabernáculo e a arca da aliança foram feitos de madeira de acácia, uma madeira do deserto e muito resistente, típica do Oriente Médio. Os sacerdotes levitas tinham um tempo determinado para exercer esse ministério. Começavam aos 25 anos e terminavam aos 50 anos. Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, da idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus servirão na tenda da congregação, para terem o cuidado da guarda. Mas o ministério não exercerá,
Assim farás com os levitas nas suas guardas. Números 8, 24 a 26. Essa determinação de Deus quanto ao tempo do exercício sacerdotal é muito interessante, pois mostra como o reino de Deus é organizado. Quando o Senhor criou o céu e a terra, fez tudo em 6 dias, e no 7º descansou. Mas aí fica a pergunta: Deus precisa de descanso? É lógico que não. Ele não se cansa nem tosqueneja, diz a palavra. Mas o nosso Deus é um Deus de exemplo, e Ele nos ensina que o descanso é necessário para o ser humano, o respeito aos limites. Por isso, tal determinação em que os sacerdotes deveriam exercer o ministério e aos 50 anos se aposentar, dando espaço aos mais jovens e, com certeza, ajudando com a experiência adquirida. Então, você que vive atarefado, afobado e sem tempo para o descanso, lazer e família, preocupado com a data do vencimento dos boletos, financiamento da casa e do carro, cartão de crédito, etc., saiba que tudo tem o tempo certo. Hora de trabalhar, hora de descansar, hora do lazer, hora de adorar. Pare e organize o seu tempo e suas prioridades, pensando sempre em curto, médio e longo prazo. E comece a não só sobreviver, mas a viver com qualidade de vida. Outra história interessante e muito forte envolvendo os descendentes de Levi foi nos tempos dos juízes em Israel, em que um levita tomou para si uma mulher da tribo de Judá. Porém, a mulher adulterou e foi embora para a casa de seu pai. O levita, sentindo falta de sua mulher, foi até a casa do seu sogro para buscar a sua esposa, ficando ali vários dias comendo, bebendo e em harmonia com a família. Chegara o momento de retornar para casa. Ele preparou as coisas junto com a sua esposa e um servo e partiram para casa. Não era uma viagem fácil. Ao passar as horas e findar o dia, eles decidiram parar na cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. Não encontrando lugar de hospedagem, pararam na praça, decididos a pernoitar por ali mesmo. Um senhor que estava voltando do seu trabalho no campo os viu e ofereceu hospedagem aquela noite até o amanhecer. Os alertou do perigo de passar a noite na praça. O levita, de bom grado, aceitou a hospedagem e foram para a casa do velho. Estando eles tranquilos na casa, os homens daquela cidade, filhos de Belial, chamaram o senhor da casa e pediram para que colocassem o levita para fora, para com ele fazerem todas as maldades que estavam em seus corações. O Senhor insistiu para que não fizessem nada aos seus hóspedes. A hospedagem é levada muito a sério no Oriente Médio. Quando alguém é acolhido como hóspede, recebe a total proteção do dono da casa, ao ponto de até oferecer a sua filha virgem aos homens daquele lugar. Porém, eles não aceitaram. Neste momento, com um ar de vingança pelo ato de adultério cometido pela mulher, o levita a colocou do lado de fora, totalmente vulnerável à ação dos homens malignos. O resultado foi o pior possível. Ela foi abusada sexualmente a noite toda e, ao amanhecer, morreu na porta da casa. Quando o marido saiu e lhe chamou, ela não respondeu. Ao perceber que sua mulher estava morta, o levita pegou o corpo e levou para sua casa. Ao chegar, ele pegou um cutelo, faca da época, e partiu o corpo em 12 pedaços, enviando um para cada tribo de Israel. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes,
e enviou-os por todos os termos de Israel. Juízes 19, 29. Isto gerou uma revolta em todo Israel e uma guerra civil das 11 tribos contra a tribo de Benjamim. Foi um verdadeiro massacre, onde no final só sobraram 600 homens de Benjamim que fugiram da batalha. Houve então um acordo que nenhuma tribo daria suas mulheres aos homens de Benjamim, para que a tribo fosse exterminada. Porém, passado o tempo e com os ânimos mais tranquilos, as tribos deram 400 mulheres para os homens de Benjamim, para que a tribo não se acabasse. Glória a Deus por isso, pois anos mais tarde nasceu da tribo de Benjamim o primeiro rei de Israel escolhido por Deus, chamado Saul, e o maior evangelista do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Agora notem que tudo isso aconteceu pelo ato de um adultério e pela vingança do levita. Por isso a Bíblia nos ensina a guardar o coração, confiar em Deus e não tomar atitudes segundo o nosso entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Outro levita de grande importância em Israel foi o músico e maestro Asaf, filho de Beraquias, da descendência de Gerso, filho de Levi. Asaf foi nomeado pelo rei Davi para ser o responsável pela adoração com instrumentos na época em que a Arca da Aliança foi levada da casa de Obed-edom. 1 Crônicas capítulo 6, versículo 1, 1 Crônicas capítulo 15, versículos 16 e 19. E pôs perante a Arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, e Semiramote e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. 1 Crônicas capítulo 16, versículos 4 e 5. Asaf também é o autor dos Salmos 50, 73 a 83. Os levitas tiveram por ofício a importante função de adoração e serviços sacerdotais até o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, onde ele assumiu o papel definitivo de sacerdote da humanidade. Porém, não foi dessa tribo que descendeu o sacerdote Jesus Cristo, e sim da tribo de Judá, da qual falaremos no próximo capítulo deste livro. Assim, fechamos a história de Levi, o qual os seus descendentes tiveram mais destaque pelo ofício executado em Israel do que ele mesmo, que perdeu o direito de dar continuidade na linhagem do Messias por um impulso com o sentimento de vingança.